Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de ler um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em João 3,16. Para alguns já é um versículo muito habituado, para outros não, que diz o seguinte, até a irmã leu aqui também: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que todo nele crê, de todo o seu coração, não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine um mundo onde nada existia, nada, apenas trevas, escuridão, e o Espírito de Deus já andava sobre as águas. E Deus criou esse mundo, não foi para a humanidade. Deus criou céu, terra, galáxia, mar, para a sua própria glória. O texto diz que Ele criou tudo para si, para uma demonstração de um grande arquiteto, de um grande criador de todas as coisas. E percebemos, querendo ou não querendo, que tudo é complexo, tudo é difícil, nada se pode confiar, tudo é belo, tudo é bonito. Estava ali sentado meditando, nós estamos aqui, você pode sentir a mesma coisa que eu, que é o vento. Bate em você, você não sabe de onde vem, nem tampouco para onde vai. Mas é criação do Senhor. Tudo existe e subsiste graças à autoridade do seu nome, à autoridade do seu poder, para louvor e honra e glória do nome de Jesus. Deus criou esse mundo, criou o ser humano para que venha o glorificar. E Deus deu o maior presente, que não foi o oxigênio, não foi a vida, foi o seu Filho ter pisado nessa terra. Deixou o trono de glória por um breve momento, para pisar nessa terra pecadora, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Temos, por exemplo, aqui farmácia, está doente, tome um remédio. Temos lanchonete, está com fome, coma. Mas se tem uma coisa nessa terra que ela não pode lidar, é com a salvação da alma. Nenhuma instituição, nenhum livro, nenhum remédio pode resolver o grande dilema da humanidade, que é a sua salvação. O que é a pós-morte, para onde vou, para onde irei? A Bíblia diz que quando morremos, segue-se um juízo. Para alguns é descanse em paz, mas isso também foi criado como mentira, porque a Bíblia não diz descanse em paz. A Bíblia diz segue juízo, estará perante ao Senhor. Todos nós estaremos perante ao Senhor. Deus envia o maior presente para essa terra, queridos, que é o seu Filho Jesus. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Um Deus que é todo-poderoso, soberano, unigênito, onipresente, onisciente, pisando nessa terra. Ele teve que se despir da sua glória. Ele teve que se despir do seu poder. Caber dentro do útero de uma mulher, nascer, passar por todo o processo humano, entender cada mente, entender cada coração na prática, não na teoria. Sabe por quê? Pela história humana, nenhum homem na terra sofreu o que Jesus Cristo sofreu. Ninguém nessa terra irá sofrer o que Jesus Cristo sofreu. No momento que ele foi preso às 4 horas da manhã, vamos conjecturar algumas coisas humanas aqui. 4 horas da manhã, para muitos, ou a grande maioria, é sono. Ele já estava sendo preso. Não teve café da manhã, não teve uma poltrona para se declinar, apanhou, levou, como dizem em nossa terra, mãozadas na cara, açoites, que é chicotada, foi-lhe colocado na cabeça coroa de espinho, cuspido, blasfemado. Chegou mais ou menos ali 11 horas da manhã, não comeu nada. A Bíblia também diz que relata uma média de distância entre 800 a 1 quilômetro, levando uma cruz por todos os meus e os seus pecados. Ao meio-dia, imagine você despido e aquele sol maravilhoso pegando no lombo. Sem água, sem comida, sem café, sem almoço. E agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Pressão psicológica, cobrança, blasfêmias. E alguns dizem, tu não é filho de Deus? Tu não é filho de Deus? Sai dessas correntes, joga essa cruz fora, porque não entenderam o propósito de Cristo, que foi levar sobre si toda a culpa da humanidade. Ele sendo santo e inocente,
levou todo o peso do pecado sobre si. A Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. O que é ser maldito? Imagine alguém atravessa aqui, não bata nele, bata em mim. Agora imagine o mundo inteiro caindo sobre Jesus o pecado, a ira de Deus caindo sobre ele. A ausência de Deus naquele momento. A irmã deixou bem frisado aqui que para testificar que Jesus estava morto, ele foi perfurado entre as costelas. No Velho Testamento, 400 anos antes, dizia que nenhum osso seu seria quebrado. Quando a lança pega nessa região chamada préula, não pega nas costelas, pega no pulmão e sai água. E ali foi testificado que aquele homem já estava morto. Mas antes de morrer, ele deixou claro mais uma vez: está consumado ou feito. Aceito por Deus o grande sacrifício de Jesus. Para alguns ali acabou, mas ao terceiro dia o grande milagre acontece. O Deus do Pai o ressuscita e diz agora para a morte: olha, morte, você não é nada, você não é ninguém, porque a partir de agora, através do sacrifício do meu filho, todos terão acesso à vida eterna. Não passarão mais pelo sentido morte e só, passarão pela morte a vida que é em Cristo Jesus. Quando você entrega o seu coração, não é sentimento, é uma decisão de você acreditar, crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Filho, Salvador da sua alma. Porque na cruz do Calvário eu não morri por você e você não morreu por mim, mas na cruz do Calvário o Filho de Deus, o Deus vivo, estava na cruz do Calvário e morreu por você. Mas ninguém morreu por você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou e está nada mais, nada menos, aonde ele sempre esteve, à direita de Deus, o Pai, recebendo toda a adoração pela eternidade, eternidade e eternidade e eternidade. Glorificado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz também que ele morreu como cordeiro e ressuscitou como um leão, porque ele venceu. Por isso que ele tem a moralidade ou a moral de dizer: um novo mandamento vos dou. Naquele tempo dos sacerdotes, alguém só poderia dar um mandamento se ele cumprisse. Jesus cumpriu todos os mandamentos, desde as 613 leis do tempo de Moisés. Ele cumpriu todas elas. Cumpriu as 10 mandamentos que foram resumidos. E ele disse: um novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Através de Cristo Jesus, nós temos nova vida, nova alegria. Não significa que nós não choramos, que nós não nos tristecemos, mas colocamos, depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós não depositamos em coisas, em homens, porque eu sou falho e você é falho. Eu posso tropeçar e você também pode, mas aquele que ressurgiu, ele nunca tropeçou. Ele venceu todas as instâncias humanas, ele quebrou todas as barreiras do impossível, ele quebrou a lógica da ciência, chamado Deus, encarnado em Jesus Cristo. Então podemos confiar, acreditar, dar credibilidade a Jesus Cristo. Eu estava vendo um estudo, uma teoria, algo informativo, que para algumas pessoas que já passaram por esse mundo, como filosofias, como Pitágoras, como grandes filósofos desse mundo, o máximo que podemos encontrar de informações documentais desses homens talvez sejam de 4 a 10 papiros informando o nome daquela pessoa. Sabe quantos documentos fora a Bíblia diz que Jesus Cristo veio à Terra? Pasmem, 24 mil relatos, 24 mil documentos e 24 mil pessoas que diziam: olha, eu estive em um lugar e relataram que uma pessoa chamada Jesus Cristo veio à Terra, que pregou o amor, que foi para a cruz e ressuscitou. Isso, as pessoas que declararam como Flávio Joséfo, nunca foi um cristão, ele era judeu, e disse: olha, aqui nessa terra está tendo uma informação que passou um homem, são 24 mil documentos.
pessoas testemunhando que não eram cristãs, dizendo que, olha, houve um homem chamado Jesus Cristo que passou nessa terra. Imagine a palavra de Deus, que é o conjunto das informações do manual de Deus, de como Deus quer que o homem viva pela graça. Isso está em Efésios 2, do 1 ao 10. É pela graça de Cristo que nós somos salvos. É pelo amor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Cada gota do seu sangue que foi derramado na cruz foi pela minha e a sua vida. Todo o seu sangue carmesim, que significa todo o seu sangue poderoso, puro, santo, imaculado, perfeito, foi derramado na cruz como um sacrifício pela minha e pela sua vida, querido. Deposite toda a sua confiança em Jesus. Deposite toda a sua fé em Jesus, porque só Ele tem a solução. Só Ele tem a solução para todos os seus problemas, dilemas psicológicos, psiquês, mentais, físicos e espirituais. Só Jesus pode salvar o homem. Deposite a sua fé em Jesus Cristo, meu querido. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Obedeça aquilo que Cristo tem para a sua vida. Obedeça ao chamado de Deus. Você não veio só para nascer, crescer, reproduzir, morrer e virar estrumo. Deus tem um plano maravilhoso sobre a sua vida, de lhe dar a salvação, de você se encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia e Ele dizer: seja bem-vindo, filhos de meu Pai. Entre e cearemos. Entre, ainda nos abençoará naquele grande dia, que enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, tirará toda a dor, toda a tristeza, e ali passaremos a eternidade, se alegrando, cultuando, sorrindo. Não teremos mais dores, não passaremos pelo poder da morte, porque já foi vencido. Sentaremos com Jesus e conversaremos face a face. Se aqui vemos só como um espelho, um reflexo, que vemos um pouco onde se foca o outro, mas naquele grande dia veremos o Senhor como Ele é. Há relatos testemunhais de pessoas que tiveram visão com Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele é belo. Mas o grande sonho de muitos não é tanto ver Jesus, é pular aos seus pés e dizer: chegamos aqui porque a Tua graça nos alcançou. Chegamos aqui porque foi o Teu amor que nos conduziu sobre esse lugar. Foi o Senhor que regiu a nossa vida. Foi o Senhor que guiou a nossa mente. Foi o Senhor que guiou o nosso coração. Jesus Cristo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Deus, querido. Se você quiser ter um encontro com o Senhor, baixe, curve sua cabeça e diga: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego os meus problemas. E Ele diz: vem, filho amado, venha como você está. Ele não se importa da sua situação. Ele quer apenas o seu coração, para que Ele possa trabalhar e dizer: filho, faz isso, não faz isso, deixa disso, para com isso, faz isso. Ele quer conversar. Ele é o Pai, Ele entende, Ele é o seu Pai. E Ele só tem conselhos maravilhosos para mim e para você. Dê ouvidos ao Senhor, não escute A, não escute B. A palavra de Deus é pura, eficaz, mais amolado, mais afiado do que faca que corta um lado, corta o outro. Ela corta juntas e medulas. Quer dizer o seguinte: ela corta aquilo que é humano e desfaz aquilo que é espiritual negativo. O poder do Evangelho. E só para finalizar, quando Jesus Cristo foi preso às 4 horas da manhã, a gente sabe que não havia energia elétrica naquele tempo. Os homens andavam com tochas à frente ou acima para poder enxergar. Como havia umas pessoas perto de Jesus, aqueles soldados diziam: Jesus pergunta: a quem vocês vêm procurar? Os soldados relatam: nós viemos procurar Jesus. E quando a palavra diz que Ele diz: eu sou, a palavra diz que todos aqueles homens se ajoelharam. Porque para o tempo bíblico, se eu chegar hoje, a Bíblia diz que tem um povo chamado Israel. A maior prova que isso aqui está certo é porque Israel existe. A Bíblia não fala daquilo que não existe, ela fala que existe. Ela diz que tem um povo chamado Israel, que é esse povo lá. Se aquele povo lá é verdadeiro,
isso aqui está falando a verdade. Se eu chegar lá e dizer, eu sou, eles me pegam, colocam na frente do muro das lamentações, ou fora e me apedrejam. Porque para eles, alguém dizer eu sou, significa eu sou Deus. Mas quando Jesus disse eu sou, todos aqueles homens se ajoelharam pelo simples fato. Saiu o poder de dentro dele. Saiu o que era dentro dele, o que é de verdade. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Todos aqueles homens se ajoelharam. E a Bíblia diz que eles não entenderam por que se ajoelharam. Porque saiu o poder de dentro de Jesus. A vida verdadeira está em Cristo Jesus. Então agradeça a rica oportunidade de dizer, chegar na sua casa, converse com Deus, faça a prova do Senhor para ver se Ele existe ou não existe sobre a sua vida. O Senhor conhece todo o seu coração, todos os seus dilemas e problemas, mas coloque sobre o Senhor e descanse a sua alma, descanse o seu coração em Cristo Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. E eu agradeço a oportunidade que a palavra do Senhor penetre no seu coração, não as minhas palavras. Em nome de Jesus, amém.